Sessão das 8. Direito e Justiça, com Rodrigo Tesser. Meu caro Rodrigo Tesser, tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Valdomiro Cantini, bom dia aos nossos amigos aqui do estúdio e aos nossos ouvintes, é claro. E internautas que estão nos assistindo em todo o mundo. Sim, né? Também, não podemos esquecê-los. Meu caro Rodrigo, você acompanhou ontem a votação dessa medida provisória 867, que foi aprovado, unanimidade, né, porque ali é uma bancada de ruralistas, evidentemente, e quem defende o agronegócio, relatado pelo deputado do Paraná, Sérgio Souza, e que apresentou uma medida provisória, uma discussão importante, que tem prazo de validade, se não aprovado. Essa semana acaba tudo, né, por não ter nenhum tipo de valia o trabalho, a discussão, quantas reuniões assim por diante. E o Senado cedeu à pressão ontem mesmo, logo após a aprovação, de bancadas contra, né, no Senado da República, e também movimentos de ONGs, né, e ambientalistas, e eles que não vai botar em votação. Já decidiu, não vai botar. Como que você... Primeiro eu queria tua análise sobre a medida provisória. O que você acha que tem contraproducente, principalmente ao meio ambiente? Valdomiro, veja, trata-se de uma medida provisória editada ainda pelo Temer, em dezembro, e ela tinha um único objetivo. Que era a extensão de um prazo de regularização, concessão de mais um ano, para que alguns produtores rurais, proprietários rurais, se ajustassem ao Código Florestal, que é uma legislação recente, de 2012. Então, é um código moderno, é um código que está valendo, é um código que foi discutido. E essa já seria a quinta prorrogação. Ou seja, os proprietários rurais devem se ajustar a essas medidas, recuperar áreas, fazer cadastro de imóveis e tudo mais. E essa medida provisória tratava única e exclusivamente dessa prorrogação, mais um período, porque parece-me que ainda faltam 4% de propriedades rurais. É um número muito pequeno, mas esses 4% são grandes propriedades. Enfim, consideraria-se mais um prazo para regularização. Mas não anistiava. Não anistiava, apenas prorrogava o prazo. Você vai ter que comprar uma área, você vai ter que ter a tua reserva. O Código Florestal de 2012, ele veio e regularizou os imóveis até 2008 a 2009. Depois da vigência do Código Florestal, não tem mais essa regularização. As pessoas têm que cumprir a legislação, não cumprindo, estão infringindo e passíveis de multa e outros instrumentos, outras penalidades. Esse não era uma anistia, era um prazo, uma prorrogação do prazo para a regularização. O que aconteceu? E aí é que nós temos que tomar muito cuidado. Para muito além da discussão da questão da preservação ambiental, do Acordo de Paris, de como que o mundo está vendo e verá o Brasil nessa questão ambiental, nós temos uma questão jurídica, e essa que eu me atenho mais. Essa medida provisória foi amplamente alterada. Ela tem 40 e poucos artigos, mais artigos agora, mas 40 e poucos tópicos novos que foram incluídos nela. No jargão do Poder Legislativo, chama-se jabutis, que supostamente são temas que não estão vinculados à proposta original. Essa é uma discussão de interpretação também, mas o que causa um pouco Você conseguiu detectar algum jabuti? Jabuti, vamos simplificar para o nosso ouvinte talvez mais leigo, é aquele jeitinho, né? Vírgula, como o jabuti da abertura da Estrada Parque. Lá estava previsto um jabuti dizendo que estradas existentes antes da criação dos parques nacionais poderiam ser restabelecidas. Não tinha nenhuma menção à Estrada do Colono, Estrada Parque, era para todo o Brasil. Sim. Né? Aí, se passasse aprovado pelo Senado, já estava autorizado, porque a Estrada do Colono é 34 anos antes da criação, tem 134 anos, e o parque tem 100 anos. Então, automaticamente aprovados e sancionados, já poderia começar a restabelecer a reabertura. Eles entenderam que esse jabuti seria anotado e retiraram. Né? E o jabuti é aquela questão que dá uma dupla interpretação do que quer dizer. Né? Ou um animal estranho ali num lugar onde não deveria estar. Temos um jabuti na sala. Ora, na árvore. Na árvore, por exemplo. Enfim, o que acontece, Valdomiro? Claro que o parlamento está lá para discutir os assuntos e propor o que entende. Ocorre que, no meu modo de ver, primeiro, não houve uma ampla discussão sobre isso. Nós ficamos sabendo disso praticamente ontem.
Não, mas teve audiência pública em Brasília, teve debate na comissão. Eles fazem os debates lá pro forma, não foi uma discussão que envolveu mesmo a sociedade. É claro que se trata de medida provisória, que se não for votada perde Mas, eficácia. doutor, os órgãos afins, todos foram ouvidos. Eu São acompanhei consultados. grande discussão, tanto que os ambientalistas se movimentaram de novo ontem. Sim, nós, Uma série de questões. Né? inclusive você bem lembrou que nós temos a bancada ruralista lá, que é muito forte, tem por volta de 250 votos, aprovou essas alterações na medida provisória, essas inclusões. De fato, Valdomiro, eu olhei, estudei a medida provisória, alguns itens dela permitem uma interpretação de que alguns proprietários, além de ganhar um prazo novo para a regularização, poderão deixar de regularizar algumas áreas. Os ambientalistas falam em uma área do tamanho de Portugal, 4 ou 5 milhões de hectares, poderiam deixar por uma interpretação de questão de bioma. Ou seja, na Amazônia, antigamente teria que se restaurar 80%, agora diminui um pouco mais. No Cerrado era 30%, agora diminui para 20%. Então essa diferença do percentual que você deveria restaurar antes, recuperar antes, diminuiu. Ou seja, você tem um percentual que fica em aberto. Doutor, com todo respeito, eu li a medida e não muda nada do Código Ambiental. Você pode ver, inclusive, tem a matéria aí do Sérgio Souza, tem a matéria. Não muda, eu até queria chamar a atenção, porque eu fui alertado por ambientalistas e acompanhando a discussão, principalmente pela internet, e fui buscar esse ponto. Ele não altera, né? A única questão, no meu entendimento, que é um benefício, é o prazo. É o prazo para você legalizar, para você oferecer, para você fazer o plano de manejo da recuperação da tua área, da tua reserva legal, ou ainda você, não, eu comprei lá no meu bioma tantos alqueires que eu tenho que devolver os 25, 30, 80% no caso da Amazônia, assim por diante. Depois a gente pode até deixar uma matéria, alguma coisa no site, que existe uma diferenciaçãozinha Isso, ali pequena. é importante para mim entender, porque Claro. você vê pela questão mais técnica. Existe uma diferenciaçãozinha de percentuais na Amazônia Legal e no Cerrado. De qualquer modo... Talvez o jabuti que eu não consegui pegar, né? Esse é um jabuti que houve uma alteração lá e que pode gerar um descrédito com relação à recuperação. Nós temos problemas, Valdomiro, não só de ordem interna com relação a isso, essa discussão de ambientalistas e ruralistas, preservação, produtividade, agronegócio, é uma discussão que sempre existiu no Brasil e vai continuar existindo, cada vez mais acirrada, porque nós também temos que ter uma noção ambiental. Porém, temos um problema de ordem externa. Esses dias atrás, alguns cientistas lá, 600 e poucos, se reuniram, assinaram, preocupados com a política que está se estabelecendo no Brasil de ordem ambiental. E nós somos partícipes daquele Acordo de Paris, até que o Bolsonaro venha denunciá-lo, venha a se retirar, que prevê a redução do desmatamento e tudo mais. Então nós temos estamos num paradoxo. O mundo caminha em um sentido, não que estamos caminhando em outro, mas estamos indo um pouco mais lento do que se previa. E é claro que essa é uma questão de política do governo eleito que está aí, foi eleito legitimamente e vai adotar as políticas que se entende corretas. Então nós temos essa preocupação internamente, temos essa preocupação de respeito ao mercado internacional, porque o mercado internacional, muitas empresas exigem aquele selo de qualidade ambiental e tudo mais. E essa medida provisória, que foi votada ontem, aprovada por ampla maioria, ela será encaminhada ao Senado. Chegando agora naquela sua introdução, o Alcolumbre, o presidente do Senado, já disse que não vai votar, já disse que vai caducar. Se essa medida não for votada até segunda-feira, ela perde a validade. Ou seja, perde a validade até mesmo aquele prazo original, que era o único tema já estava garantido na medida do tempo. Já estava garantido, claro que dependendo da votação do Congresso, para que essa medida provisória seja convertida em lei, nada impede que exista outra medida provisória prevendo esse prazo, mas esses temas que foram discutidos, que foram incluídos na medida provisória, não terão validade, não serão objeto de apreciação, de publicação e tudo mais. Então, se de fato o presidente do Senado cumprir a sua palavra, o que disse ontem, até porque sabemos que os senadores raramente votam temas
na quinta, na sexta, principalmente na segunda. Então, parece-me que não haverá prazo, porque já existem outras medidas provisórias que estão na fila de votação do Senado. A ver se cumprirá mesmo, a ver se trabalharão na sexta ou na segunda, me parece que não. Parece-me que o caminho dessa medida provisória, depois de debate na Câmara, depois de pressão da bancada ruralista, pode dar com os burros na água. Caducar Simplesmente não haverá, todas essas previsões não terão validade, não entram no mundo jurídico. Nada impede, como eu já disse, de que o presidente venha a editar uma nova medida provisória, mas esse debate todo que foi feito ontem na Câmara, essas alterações, propostas de alteração no Código Florestal, deixarão de ter validade. Na verdade, não tiveram ainda porque não foram votados, mas sequer entrarão no mundo jurídico e toda essa discussão foi perdida, então. E se o presidente não editar essa medida provisória já na terça-feira, caso caduque não se vote essa, todos os direitos que a medida provisória que foi alterada devolveu ao produtor, principalmente, Sim. da questão de negativas, de contratação, prazos, multas, uma série de multa por não ter cumprido o prazo, Exato. Isso tudo, gente, fica tudo inadimplente. Exatamente, de um dia para o outro, você estava... Esse é um grande problema do Brasil, Valdomiro Cantini, que se chama insegurança jurídica. Insegurança jurídica, tanto nos negócios, nos contratos do Poder Judiciário e no nosso querido Poder Legislativo, porque muda-se a vida de uma hora para outra. Ou seja, lá em dezembro, inúmeros produtores rurais, inúmeros proprietários rurais criaram uma legítima expectativa, com base em uma medida provisória, de que teriam um prazo para se regularizar. Agora, no meio do caminho, deixa de existir essa garantia jurídica e de um dia para o outro, de uma sexta para uma segunda, o produtor passa a ser inadimplente, passa a ser passível de multas e tudo mais. Até de processo criminal. Processo criminal, por eventualmente não ter recuperado alguma mata auxiliar ou alguma área que deva ser preservada. E esse é um grande problema, porque você dorme dentro da lei e acorda fora. Aí aprova um avanço e daqui a pouquinho tudo que você tinha de direito adquirido e o avanço aprovado, tudo fica a zero. Vamos ouvir primeiro a matéria da aprovação dessa medida provisória e depois o que diz já a outra matéria seguinte, o Senado da República. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória número 867, que prorroga o prazo de adesão do produtor rural ao Programa de Regularização Ambiental, PRA, até 31 de dezembro de 2020. Relator da matéria, o deputado Sérgio Souza explicou que não houve mudanças no Código Florestal de 2012, mas que a MP serviu para deixar de forma clara os marcos temporais com relação à aplicação da lei ao longo do tempo nos biomas da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, entre outros. Nós fizemos um estudo do que quis o legislador lá em 2012 e nós colocamos dentro do artigo 68 marcos temporais. Por exemplo, para a floresta, qual é a lei? É o Código Florestal de 1965. Para o Cerrado, qual é a lei? É a Lei do Cerrado de 1989. E desta forma, nós não anistiamos ninguém. Quem fez foi lá no passado. Nós simplesmente dizemos, quem desmatou de forma ilegal dentro da reserva legal, terá que recompor, de acordo com o PRA. De acordo com Sérgio Souza, a medida provisória que prorroga o prazo de inscrição ao PRA não significa que o desmatamento estará liberado. Em momento algum, nós criamos uma vírgula sequer que vai poder desmatar uma árvore sequer no Brasil pela essa modificação que estamos fazendo. Depois de aprovada na Câmara, a MP 867 agora será votada no plenário do Senado Federal. Bom, vamos a Brasília com o Senado. Yuri está acompanhando, não vai ser votado. Como é que está a situação, a reportagem? A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira a medida provisória que flexibiliza o Código Florestal, aprovado em 2012. O texto anistiava multa e a recuperação ambiental de produtores flagrados desmatando a área nativa ou de proteção. O tema é polêmico. Diante disso, os senadores fizeram uma mobilização para não votar a MP. Na Câmara, deputados passaram o dia articulando a votação da medida. Mas, pouco antes da conclusão dos trabalhos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, anunciou um acordo entre os senadores. Que não convocarei amanhã sessão deliberativa
para apreciarmos essa medida provisória. O presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, Rodrigo Agostinho, do PSB, sustentou que a MP foi bastante modificada no Congresso, com vários jabutis, e que o texto era criticado tanto por ambientalistas quanto pelo agronegócio. Quem desmatou vai ser anistiado agora. É uma medida provisória onde eles incorporam essa ideia da anistia. Eles não chamam de anistia, mas o efeito prático é isso. Quem desmatou ilegalmente não vai precisar mais recuperar e não vai precisar mais compensar, ou recuperar ou compensar. Com um acordo entre os senadores em não votar a MP, a medida deve perder a validade na próxima segunda-feira. De Brasília, Yuri Hudson. Doutor Rodrigo, até segunda imagina o que vai acontecer. Ontem já teve uma mobilização tremenda ontem à noite. Sim, logo depois da votação dessa medida provisória na Câmara dos Deputados, já houve uma comitiva ali que atravessou e foi até a sede do Senado Federal para solicitar a votação dessa medida provisória. O que o presidente já manifestou ontem, não sei qual a posição dele hoje, mas ontem era que não votaria, não pautaria. A posição dele? Sim, que não foi vai... claro que não votaria. Eu li também que já existem outras 2 medidas provisórias na pauta do Senado, que é um acordo de líderes e que vão votar essas 2 medidas provisórias. Mas que haveria um certo melindre do Senado por receber esses temas de última hora, receber no afogadilho, ou seja, pouco tempo para analisar. E também, se eles fizerem qualquer alteração no texto, já teria que retornar para a Câmara. Não tem mais prazo. Não tem mais prazo. Não tem mais prazo. Então, ou eles aprovam ou aprovam. E isso gerou um certo melindre em alguns senadores, e talvez não votem mesmo, e toda essa discussão, toda essa alteração prevista para o Código Florestal, sequer passará a existir no mundo jurídico. Vamos continuar acompanhando. Obrigado, doutor Tesser. Obrigado, Valdemir. Obrigado, amigos. Muito obrigado a todos. Bom dia. Agora 8h27. Nesse momento em Cascavel, 20 graus. Estamos apresentando Jornal da Nacional News, primeira edição.